Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa Gotas de Esperança. E estamos iniciando uma nova série, A Vida e as Cartas do Apóstolo Pedro. E é interessante entendermos quem é esse personagem que tanto nos fascina. Pedro vivia na cidade de Cafarnaum, trabalhava com seu irmão no Mar da Galileia, André, e esse é que apresenta Jesus. E no mesmo momento em que Pedro é apresentado a Jesus, Jesus muda o nome de Pedro, de Simão para Cefas, que significa pedra, porque era através de Pedro que toda a teologia daquele mundo seria modificada. Pedro foi um dos líderes impetuosos, o mais vigoroso entre os 12. Foi o primeiro a reconhecer Jesus como Messias, mas também foi aquele que negou por 3 vezes durante a crucificação, como vimos nos episódios anteriores. Mas houve a restauração. Terminamos o último episódio falando da restauração, em que Jesus restaurou Pedro à beira do mar, pedindo que ele apacentasse as suas ovelhas, o evento que transforma Pedro de um pescador para um pastor resiliente. O livro de Atos mostra todas as ações do Espírito Santo feitas através de Pedro. Embora podemos ver no livro de Atos, temos 2 grandes evangelistas, Pedro e Paulo. Enquanto a ênfase maior de Paulo era entre os gentios, a ênfase maior de Pedro era entre os judeus. E essas cartas foram escritas, meus irmãos, no momento e um período de grande hostilidade. Acreditava-se que havia uma ordem de Nero ali para perseguir o seu povo, e era um ambiente de grande perseguição. Os cristãos estavam sendo dispersos, caluniados e testados pelo fogo. Pedro queria transmitir o coração de um pastor que sabia que estava com tempo curto. E seus principais ensinos que nós vamos estudar durante essa nova série é a esperança diante do sofrimento. Pedro ele quer lembrar a cada um de nós, a cada cristão daquele momento, que somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Ele enfatiza com muita clareza que o sofrimento não era um sinal de derrota, mas uma forma de purificar a fé, assim como o ouro é provado pelo fogo. Ele também vai trabalhar nas suas cartas a santidade e a conduta. O apóstolo Pedro ele exortava os fiéis a manterem a sua conduta exemplar diante dos pagãos, respondendo à agressão com graça e submissão cristã. E como é difícil isso no dia de hoje, né? Responder à agressão com ato de graça, com ato de fé. Também na segunda carta, a grande ênfase, o grande combate que existia naquele momento e que continua hoje, era o combate aos falsos mestres. Nessa segunda carta, o tom muda para alertar sobre a heresia de falsos profetas que surgiam dentro da comunidade de fé, distorcendo a mensagem de graça para justificar a imoralidade. Parece tão atual. E ele fala sobre a firmeza da verdade. Ele deseja que aquela geração, a geração ali do 1º século, estivesse fundamentada no conhecimento de Cristo, na promessa da sua segunda vinda, lembrando que para o Senhor um dia são como 1000 anos. Olha o que diz 1 Pedro 1,15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda, não é em algumas, mas em toda maneira de viver. Queridos, como nós podemos aprender na nossa vida diária, como o Espírito Santo trabalhou e moldou aquele povo. Pedro encerra o seu legado, não como pescador ali da Galileia, mas como ancião sábio, que via a glória futura como algo muito superior à dor do presente. Por isso, eu quero te convidar a estar atento, a assistir, se puder, compartilha, curta,
mande para outras pessoas. Eu quero, durante esse período que estaremos estudando essas cartas de Pedro, que nós possamos aplicá-la na nossa vida diária, diante das nossas dores, diante das nossas crises, diante de falsos mestres, falsas pessoas que têm tentado insurgir na Igreja de Jesus Cristo. Que eu e você possamos nessa jornada, nessas gotas de esperança, a cada dia aprender que da promessa futuro, que embora é real, a dor é real, as lamúrias são reais, sabe, as agruras da vida, mas nós aqui somos apenas peregrinos, somos estrangeiros, porque nós estamos caminhando para o nosso lar celestial, o nosso lugar de morada eterna. Aqui é lugar de fazer tendas, é lugar de provisório, mas Cristo tem preparado mansões celestiais para mim e para você. Então venha junto, venha conosco partilhar gotas de esperança. Até o próximo episódio. Deus te abençoe.